Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, doador da vida e sustentador da vida. Eu te glorifico nesta noite. Eu te exalto neste instante. Eu te glorifico neste momento. Quero agradecê-lo pela rica oportunidade a qual o Senhor me concede de estar aqui mais uma vez no meu lar, juntamente com aqueles que o Senhor constantemente coloca diante do aparelho para assistir às lives que bondosa, graciosamente o Senhor tem nos concedido fazer para instrução de muitos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Bishen Yeshua HaMashiach. Bendito seja aquele que criou o céu, a terra, que criou este universo. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós te adoramos, ó Eterno, e pedimos que o Senhor abençoe. Estenda suas mãos desde os céus, dá a vitória, alcança cada uma das pessoas que estão assistindo ou que vai assistir essa transmissão. Dada a tua bênção, dada a vitória a cada um no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Queridos e amados irmãos, é um prazer, uma alegria muito grande, a qual o nosso Criador nos concede de estar aqui unidos e reunidos e poder falar do amor, da graça e da bondade do Eterno, nosso Criador, mais uma vez nesta noite. Eu quero ler um texto que se encontra no livro que nós conhecemos como Deuteronômio, mas que na sua originalidade ele foi chamado pelos sábios do passado de Devarim. Deuteronômio ou Devarim, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Havendo Moisés convocado todo o Israel, disse a eles: Ó Israel, presta atenção aos estatutos e ordenanças que hoje falo diante de vós, para que os aprendais e os praticais. Amém. Só desejo ler, por enquanto, este versículo para a nossa consideração. Queridos e amados irmãos, lemos aqui um texto aonde o Criador, o Eterno, bendito seja, ele deixou escrito para o nosso ensino e para a nossa instrução. Muitas das vezes nós falamos assim: o que eu preciso fazer para estar e para manter comunhão com o Criador? Eu preciso dar toda a minha renda para uma instituição? Eu preciso fazer caridade 24 horas por dia? Seria bom se a gente pudesse fazer. Eu preciso fazer algum sacrifício, igual muitos fazem por aí, né? Promessas, ir a pé da cidade onde mora até ao centro de peregrinação nacional. Precisamos dessas coisas? O que é preciso fazer para nós termos comunhão com o Criador, para mantermos esta comunhão com Ele e para nós agradá-lo? Irmãos, eu tenho aprendido ultimamente uma coisa muito importante. E o que é o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido, irmãos, que o maior sentido da vida, o maior motivo da vida
é nós vivermos para agradar ao nosso Criador. Não é para servir instituições, não é para agradar homens, não é para viver de acordo com a maioria, não é para seguir o exemplo das massas, não. O que eu tenho aprendido ultimamente é que o Criador me colocou e colocou a cada um ser humano em cima desta terra com um propósito. Qual é este propósito? Agradá-lo. E entrando um pouco no texto a mais, nós vemos que este texto da Torá, porque os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada são chamados de a Torá. O que significa isto? Dentro da teologia grego-romana ensinada pelas igrejas, estes 5 livros são chamados de apenas de Pentateuco, que vem de uma palavra grega que quer dizer 5 livros. Mas Torá, que vem da língua hebraica, né? Significa muito mais, irmãos, do que isso. A Torá é o ensino, é a instrução do Criador para nós, para o ser humano, em especial para o povo de Israel. Aqui então nós vemos, irmãos, o Eterno Todo-Poderoso, ele falar através de Moisés, com Moisés, o que ele queria com aquele povo que ele estava separando para que fosse luz para as nações. Or agoin, luz para os gentios, luz para as nações, luz para os povos não gentios, não judeus, melhor dizendo. Então, meus queridos, aqui ele está falando, havendo Moisés convocado todo Israel, ele convoca este povo, que já tinha saído de dentro da terra do Egito, que o Eterno não queria que fosse mais escravo dentro daquela terra, que ele queria dar liberdade, que ele queria colocar em liberdade. O Eterno, o nosso Criador, então ele escolhe um líder, Moisés, não para que fosse, conforme os líderes de hoje, manipular o povo, extorquir do povo, oprimir o povo, colocar fardos, regras dele próprio, da cabeça dele, ou de alguma instituição em um povo. Não! Deus, o Eterno, escolhe Moisés, Moshe, para tirar o povo de dentro do Egito. Ele simplesmente ia ser um intercâmbio entre o Criador e aquelas criaturas oprimidas dentro daquele sistema terrível que é e era, né? O sistema egípcio. Então este povo, o Eterno tira este povo ali de dentro do Egito e agora, através de Moisés, ele convoca todo o Israel. O tema desta mensagem, deste ensinamento que nós estamos a aplicar agora, é este: 2 coisas para as quais fomos chamados. E aqui nós vemos isso e nós vamos falar sobre isso. Então, Moisés, Moshe, ele diz assim: ó Israel, presta atenção aos estatutos e ordenanças que hoje falo diante de vocês. Uma pergunta para nós refletir. Temos nós, queridos irmãos, amados ouvintes, simpatizantes da fé, prestado atenção naquilo que o Criador fala para nós, suas criaturas? Temos prestado atenção àquilo que o Eterno, nosso Criador, tem falado conosco através das Escrituras, através da sua palavra? Seria tão bom, irmãos. Este mundo seria tão melhor
se todos nós, se cada um de nós, irmãos, atentasse para isso, nossas vidas seriam muito melhores. O mundo seria melhor. Então Israel foi convocado para diligentemente ouvir aquilo que o Criador estava dando para eles. O que o Eterno deu para aquela nação, irmãos, foi para abençoá-los. E não foi apenas para aquela nação que o Eterno deu a preciosidade que deu. Ele deu para que eles fossem luz para as nações, luz para o mundo. E através do ensinamento deles, através do ensino que o Eterno estava dando para eles acatar, para eles abraçar, para eles viver e ensinar para as nações, todos também seriam beneficiados com a bênção da Torá. Quando o Eterno, o Todo-Poderoso, então tirou o povo do Egito, ele mandou congregar este povo e disse, através de Moisés ele disse, prestem atenção nos estatutos, ordenanças que hoje dou diante de vós. Então, irmãos, nós temos atentado para isso? As pessoas estão, meus irmãos, a cada dia mais e mais envolvidas com seus afazeres. A cada dia mais e mais preocupadas com o dia de amanhã. A cada dia mais e mais preocupadas com seus bens materiais. Com o carro que tem que comprar, com o lote que tem que vender, com a casa que tem que construir, com a faculdade que tem que fazer, enfim, com a empresa que tem que crescer, com o trabalho, com os sonhos do dia a dia. Nada dessas coisas, irmãos, é dispensável. Tudo é importante. Mas, irmãos, todos os simpatizantes da fé, todos os que vierem assistir, ouvir essa transmissão, este ensinamento, o mais importante de tudo é escutarmos, ouvirmos, prestarmos atenção ao que o nosso Criador tem nos falado. Ele me colocou neste mundo. E o propósito maior dele me colocar neste mundo é ouvir e agradar a Ele. Então, meus queridos, prosseguindo, as duas coisas mais importantes que eu quero extrair aqui desta pérola, deste simples versículo, é o seguinte. Então, o Eterno tira o povo de dentro do Egito e diz, prestem atenção no que eu estou dizendo, nos meus estatutos, nas minhas ordenanças. Nós temos, irmãos, porque fomos ensinados assim, pelo sistema religioso que nos educou, que educa a grande maioria das pessoas lá fora. Fomos chamados, ensinados, que tudo isso aqui, de Malaquias para trás, é passado. Passou. Não tem mais importância. Não tem mais validade. Não precisa mais ser observado. E isso é o maior erro, um dos maiores erros que nós já aprendemos em nossas vidas. Porque tudo isso aqui teve, tem e sempre terá a sua grande validade. E essa conversa fiada, mentirosa, de que tudo isso aqui foi desmoronado, foi demolido pela vinda do Filho de Elohim, de Deus ao mundo, isso é uma grande mentira, porque ele não veio abolir nada. Então, queridos irmãos,
tudo isso aqui está em franco vigor. Está em franco vigor. Tudo isso aqui nós chamamos de lei. As pessoas chamam de a lei de Moisés. Moisés não tem lei, irmãos. Moisés nunca teve lei. A lei, ela veio de Deus. E Moisés foi simplesmente o intercâmbio daquele que é o dono da lei para nós, seres humanos, para o povo de Israel, em primeiro lugar, como nação representante do Eterno na face da terra, e para todos aqueles que viessem se achegar ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, através disso que nós chamamos de lei, mas que nós sabemos muito bem, né? Aqui, que veio da parte do Eterno, que veio da parte do nosso Criador. Foi ele quem deu para Moisés, não foi Moisés quem deu para o povo. Foi Deus quem deu para Moisés. E a partir daquele momento, então, eles tinham uma regra. Eles tinham um manual. Eles tinham um conjunto de ensinamentos da parte do Eterno para que eles pudessem pautar suas vidas naquele ensinamento, naquelas regras, naquele estatuto, naquelas diretrizes, porque esta palavra lei, que foi traduzida para as nossas Bíblias em português, muito mal traduzida, ela não expressa o que realmente Deus deu ao seu povo. Deus não deu uma lei, Deus deu a Torá, ou seja, deu ensinamentos, deu instruções. A palavra lei é uma palavra pejorativa, difícil de ouvir, difícil de engolir. Tem uma conotação de peso, tem uma conotação pejorativa. Quando se fala lei de Moisés, se lembra muito de leis humanas, injustas, opressoras, que nós sabemos muito bem que permeiam este mundo, que existem neste mundo de desigualdade. Mas esta palavra lei, ela não expressa bem aquilo que realmente Deus entregou, o Eterno entregou para o ser humano, entregou para Moisés, entregou para a nação de Israel, a Torá, os ensinamentos. Duas coisas então importantes. O Eterno, ele quer, irmãos, que eu e você, que nós venhamos, irmão, a fazer o que está escrito no final deste versículo. Para que vós aprendais, em primeiro lugar, ele quer que eu e você aprenda. Nós não lemos tanto. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem estava falando isso? Yeshua. Quem estava falando isso? Aquele que é chamado pelos judeus de a Torá viva. Yeshua, ele é a Torá viva. Ele foi uma Torá viva, ambulante, que andou por este mundo. E que agora, neste exato momento, intercede por nós ao lado de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então, queridos e amados irmãos, primeiro lugar, que aprendais. Ele quer que nós venhamos a aprender. Aprender o quê? Aquilo que ele nos deixou. Aquilo que nós chamamos, irmão, de lei de Moisés. Aquilo que nós chamamos de a lei do passado está em franco vigor, pois são estatutos e ensinamentos perpétuos. O que é uma coisa perpétua? É algo que não vai acabar mais. No livro do profeta Jeremias está escrito que, da mesma forma que o sol nunca parou de brilhar, que a lua nunca deixou de resplandecer, que o curso normal das leis da natureza continuam exercendo as suas funções e não falham, assim também os ensinos,
A instrução, a Torá do Eterno foi dada para ser algo eterno. Ou seja, a lei, para você entender melhor a linguagem, ela foi dada para ser eterna. Ah, mas Jesus acabou com a lei. Jesus pôs fim na lei. Não, ele não acabou com a lei. Ele não pôs fim na lei. Vejamos o que ele mesmo, Yeshua, que a grande maioria chama de Jesus, disse no capítulo 5, no versículo 17 do livro de Mateus, ou Matitiarro, que é o nome original dele. Diz assim: não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas vim completar. Então o que ele veio fazer? Abolir? Não, ele mesmo falou que não. O que ele veio fazer? Ele veio completar. Ele veio plenificar. Ele veio dar plenitude. Ele veio dar o toque final, complementando tudo aquilo que fora passado pelo Pai. Porque o Filho não veio desfazer da lei do Pai. O Filho não veio desfazer daquilo que o Pai fez. Qual filho tem o poder e autoridade de desfazer das autoridades, das leis, das regras que um pai estabelece? Se Yeshua ou Jesus, como às vezes você queira entender, tivesse feito isso, ele não seria, meus irmãos, o Messias. E ele é o Messias. Ele é Yeshua, ele é o Mashiach, Messias, prometido pelo Eterno aos profetas do passado. Então, ele não veio para desfazer da lei, para abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir, mas vim completar. Sim, em verdade vos digo, vocês, até que os céus e a terra se passem, nem mesmo um Yud, que é uma das menores letras do alfabeto hebraico, nem um traço, que também é o menor, né, símbolo que existe dentro do alfabeto hebraico, são os traços, passará. Da Torá passará, não até que todas essas coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer menor dessas mitzvot, que é mandamento, é isso que ele estava chamando o povo a obedecer lá naquela época através de Moisés. É isso que ele estava conclamando o povo a obedecer lá naquela época. São as mitzvot, os mandamentos, os ensinamentos, as diretrizes dadas por ele ao povo. Vamos continuar aqui. Não até que todas essas coisas aconteçam e tenham ocorrido. Portanto, quem desobedeceu um menor desses mitzvot, que é mandamento, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Tá vendo, meus irmãos? O perigo. Muitos estão fazendo isso aqui nos dias de hoje. Quando um pregador, um ensinador, alguém vem falar a lei de Moisés acabou. Jesus acabou com a lei de Moisés. Ele está caindo neste erro aqui. Ele está ensinando uma inverdade para as pessoas. Ele está ensinando algo que Yeshua pediu para não ensinar. Ele está fazendo isso aqui que Yeshua advertiu e falou, olha, quem fazer isso, ensinar que essas coisas passou, que essas coisas não têm mais valor, né? Ensinar as pessoas a agirem de forma diferente, será chamado o quê? O menor no reino dos céus. E tá cheio de gente, irmão, ensinando isso por aí. Eu já ensinei isso muitas vezes aí, de que a lei acabou, passou,
Já era, não existe mais. Eu que estou falando com vocês aqui já fiz isso. Não faço mais. Não estou interessado em saber o que as pessoas pensam ou deixou de pensar. Eu quero agradar ao meu Pai, eu quero agradar ao meu Deus. Por quê? Porque eu não quero ser chamado o menor no reino de Deus. Vivi muito tempo tentando agradar a homens. Chega de agradar a homens. Chegou a hora de agradar ao Pai. Mesmo que isso seja, que com isso a gente venha ficar sozinho e venha a desagradar os homens. Importa a mim obedecer a Deus que aos homens. Disse o apóstolo Kefa, Pedro. As autoridades humanas daquela época que queriam impedi-lo de continuar pregando as Bessorot de Yeshua, a mensagem deixada por Yeshua. Então, meus queridos, Yeshua não veio abolir nada. Tudo aquilo que o Todo-Poderoso entregou para Moisés lá no Sinai é para nós nos dias de hoje, meus irmãos. Foi para eles no passado, é para nós nos dias de hoje. Entendemos isso pela palavra. Então, olha bem, para finalizar este versículo, este texto será chamado o menor no reino do céu, mas quem obedecer a elas e a ensinar, desta forma será chamado maior no reino dos céus. A matemática de Deus é diferente da do homem. A matemática do homem funciona da seguinte forma: o maior diante dos olhos de Deus é aquele que faz mais, é aquele que produz mais, é aquele que fala de acordo com a multidão. A matemática de Deus funciona diferente, irmãos. A matemática de Deus, ela é diferente, ela funciona diferente. Às vezes, nós olhamos e vemos o glamour de muitos que estão pregando, de muitos que estão aí com uma mensagem aparentemente plena. Mas como essa mensagem é plena se ela desfaz daquilo que é eterno? Como que essa mensagem é íntegra, é verdadeira, ela é plena se ela exclui muita coisa que o Eterno Todo-Poderoso deixou para ser ensinado e muitos não estão ensinando. São pouquíssimos, muitos poucos que estão ensinando verdades semelhantes a esta. Então nós fomos chamados, irmão, em primeiro lugar, para aprender com tudo aquilo que o Pai nos deixou, tudo aquilo que o Eterno deixou. Aprender o quê? Aqui dentro do texto de Deuteronômio 5:1. Aprender aquilo que o Pai deixou para o povo de Israel. E que incumbe este povo, coube a este povo, incumbiu este povo, melhor dizendo, e coube a este povo passar para a humanidade, passar para as nações. Eles seriam luz, espelho para o mundo, para que todo aquele que se quiser chegar ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, que eles pudessem aprender com aqueles que receberam do Deus único, do único Deus verdadeiro, do único Deus existente, do único Deus que criou homens e não aquele que os homens criaram, porque está cheio de deuses que os homens criaram. Mas um Deus que criou o homem, ele é um só. Ele não é dois e ele não é três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Ele é um. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Diz isso em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E o que é que significa esta frase em hebraico? Ouça Israel. O Senhor nosso Deus,
O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Então, voltando aqui ao texto, ele nos chama a aprender. Aprender com a originalidade. Aprender a verdade plena. Aprender aquilo que ele deixou na sua plenitude e não meias verdades, conforme tem sido ensinado muito por este mundo afora neste século 21. Excluíram muitas coisas que o Pai deixou. Disseram que estão ultrapassadas. Disseram que não vigora mais. Disseram que não tem mais utilidade. Não tem mais validade. Não é bem assim. Pesquisem, meus queridos irmãos. Procurem informações. Mas procurem direto na fonte. Não procurem em fé terceirizada. O que é fé terceirizada? É a fé que exclui a fé original. É a fé que exclui os ensinos originais. É uma cópia das cópias. Vamos na matriz. A matriz, a originalidade da coisa. Vamos buscar um entendimento a partir do povo do livro. E vamos buscar entender, aprender com o povo do livro e também com a língua do povo do livro. Vamos procurar entender a opinião daqueles que Deus escolheu para escrever tudo isso que nós temos nas mãos. Os originais, os verdadeiros. O povo que o Eterno escolheu, tirou de dentro do Egito, separou através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Este povo surgiu, se multiplicou, proliferou no Egito. O Eterno quis tirar eles de dentro do Egito. E agora, através do líder que ele escolheu para esta finalidade, o Eterno os reúne e diz: aprendam, lembrem-se dos meus estatutos, ensinos, tudo aquilo que eu tenho deixado para vocês. Isso vai gerar vida para vocês, para aprender. E outra coisa, para nós finalizar este texto aqui, vamos entrar na última parte desta mensagem. Aprender e praticar. São esses os dois pilares, irmãos. É essas duas coisas importantes que nós somos chamados pelo nosso Criador para poder, meus irmãos, descobrir, aprender o que Ele realmente quer de nós. O que Ele realmente deixou para nós. Não aquilo que o homem fala. Não aquilo que A, B ou C fala. Aquilo que as Escrituras, na sua verdade plena, na sua originalidade, na sua integridade, elas nos deixam. Chega de opiniões de religiosos. Chega de opiniões de A, B ou C. Líder fulano, líder ciclano, líder beltrano. Vamos olhar, irmãos, para tudo aquilo que realmente o Eterno Todo-Poderoso deixou escrito para o nosso entendimento. Tem um povo que Ele escolheu para representar Ele. Tem um povo que Ele escolheu e confiou a este povo os verdadeiros ensinamentos, os quais Ele quer que eu aprenda e os quais Ele quer que eu pratique. E quem é este povo? Você pensa que este povo, meu amado, querido irmão que está escutando essa mensagem, que está ouvindo esta mensagem, que quem é este povo? Este povo não são os hindus. Este povo não são os muçulmanos. Este povo não são europeus. Não são de nenhuma seita, nenhum movimento. Não são
reformadores, conservadores, não são pentecostais, não são isso, aquilo outro. Este povo, irmãos, é o povo Yehudi, o povo judeu. Este é o povo que o Eterno escolheu para representá-lo como nação. Este é o povo de Deus. Esta é a nação israelita. Então, meus queridos, este povo nos deixou este legado. As Escrituras são judias. As Escrituras não são, meus amados e queridos irmãos, propriedade particular de nenhum outro povo. Ela é universal. Ela é de todo ser humano, ela é da humanidade, mas alguém derramou sangue para isso aqui, está escrito nas nossas mãos hoje. E quem foi este povo que derramou seu sangue? Quem foi este povo que o Eterno escolheu? Todos os 40 escritores que o Eterno escolheu para nos deixar este legado aqui. Durante os 1600 anos em que todo este compêndio chamado Bíblia foi escrito, o Eterno não usou nenhum outro povo, porque os escritores, todos os 40, eram judeus, não eram gregos, não eram bárbaros, não eram, meus amados e queridos irmãos, asiáticos, eles eram todos eles, o povo da aliança, o povo da promessa. Quer você goste ou não, queira escutar ou não, mas é assim. Então, aprender e praticar, porque o ensinamento, se não for seguido de prática, ele não vale nada. As instruções de Deus, se não forem entendidas, se não forem compreendidas e se não forem adotadas, acatadas, recebidas com amor e colocadas em prática, elas não valem nada. Por isso, então, irmãos, nós temos estes dois pilares. Você quer construir uma casa forte? Não construa em cima da areia. Construa em cima da rocha. Construa em cima destes dois pilares fortes. Aprendizado seguido de prática. Pesquise. Volto a falar. Procure saber a veracidade. Procure saber a verdade. Procure saber além daquilo que nós fomos catequizados, além daquilo que nós fomos ensinados. Procure em outras fontes. Procure na fonte primária. Esse que está sendo o problema das pessoas. É isso que, infelizmente, é o maior problema. É que as pessoas buscam conhecer a Deus, conhecer ao Criador, conhecer a verdade, conhecer o livro de Deus, conhecer o querer de Deus, mas buscam em fontes terceirizadas. Não buscam na verdadeira fonte. Não buscam no verdadeiro representante que foi escolhido para nos deixar este legado, que é o povo e a nação, é a língua que a Bíblia Sagrada trata, que a Bíblia Sagrada que narrou, que nos traz a narrativa bíblica, é este povo. Então vamos buscar, meus irmãos, vamos procurar entender. Ah, mas eu quero buscar onde eu estou acostumado. Eu quero buscar onde eu nasci, onde eu cresci. Isso é bom, meus irmãos. Isso é bom. Mas isso não é tudo.
Nós nunca vamos descobrir determinadas verdades nessa terceirização da fé. Se não formos lá na matriz, se não formos lá no pé da letra, se não formos buscar o entendimento com a raiz, irmãos, vai ficar difícil. Tem coisas que nós nunca vamos encontrar nos galhos. É só na raiz. Tem coisas, irmãos, que não podemos ficar buscando nos galhos. Vamos achar apenas na raiz. Tem que ser na raiz. A raiz é a origem de tudo. Ah, mas eu quero os frutos. Os frutos estão no galho, tudo bem. Mas corta a raiz para você ver se o galho vai dar fruto. Corta a raiz, tira as raízes para ver se você vai colher fruto. O fruto é consequência da raiz. Tá? Para buscar um verdadeiro entendimento, temos que ir na raiz. Temos que buscar fundo, ir lá na raiz. Então, meus queridos, o Eterno chamou aquela nação, chamou aquele povo para duas coisas: aprender e praticar. E isso é uma prática, irmãos, constante. Para finalizar, eu vou estar lendo aqui um texto importante que Yeshua deixou para nós. Deixou escrito, né? Ele narrou e foi constado para a nossa edificação. Ainda em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Diz assim, 24, melhor dizendo: portanto, todo aquele que escuta as minhas palavras, que ouve os ensinamentos e as pratica, será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O interessante aqui, irmãos, é que tem gente que detesta a palavra Torá. Se você detesta a palavra Torá, você detesta Yeshua. Sabe por quê? Ou Jesus. Se você detesta a palavra Torá, se você detesta a palavra lei, se você detesta a palavra judeu, então, irmão, eu sinto muito em te dizer, você detesta Jesus, você detesta Yeshua. Sabe por quê? Porque ele foi chamado de a Torá viva. Por isso que ele foi chamado por Yohanan, de o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Torá, a palavra, a letra. Então, meus queridos, aqui ele estava dizendo, né? Todo aquele que ouve as minhas palavras, que escuta, ele quer a Torá viva, porque ele tinha mérito para falar isso. Escutar as minhas palavras, porque ele viveu plenamente de acordo com as regras, os ensinamentos dados por Deus. Ele viveu de uma forma tão plena que ele foi chamado de a Torá viva. Ele era a expressão exata e perfeita da Torá, do ensinamento, das instruções de Deus. Então, quem ouve e pratica, olha aqui as duas coisas importantes. Quem ouve, ou seja, quem aprende, né? Quem escuta, quem dá ouvidos e coloca em prática, é semelhante a um homem prudente. Você é prudente se você escuta os ensinamentos da palavra. Se você procura buscar o entendimento através das instruções da palavra. Então, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram a correnteza, sopraram os ventos e se precipitaram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque os seus fundamentos haviam sido postos sobre a rocha. Sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica. Tá entendendo, irmão? Você quer ser bem-sucedido? Dá ouvido. Coloca no coração, propõe no coração, quero obedecer. Quero aprender primeiro, porque
Os ensinamentos de Deus, irmão, precisam ser assimilados, entendidos. Porque senão acontece aquilo que nos narra a parábola do semeador. Uma semente cai no meio das pedras, não vai para frente. Por quê? Porque não tem raiz. Outra cai no meio de espinhos, é sufocada, não cresce. Outra cai à beira do caminho. Vem a ave do céu, arrebata aquela semente e leva para longe. Mas tem aqueles, irmãos, que entendem. É semelhante àquela boa semente que cai no meio da terra, fofa, estercada, boa, e ela produz abundantemente. Então, todo aquele que não escuta as minhas palavras, que não dá ouvido, que não dá importância e não as coloca em prática, é semelhante a um homem insensato. Isso é uma das maiores insensatez. Não atender ao chamado do Eterno para aprender e colocar em prática. Todos nós temos o livre-arbítrio. Infelizmente, a grande maioria não quer, né? E é por isso que o mundo está como está. É por isso que as coisas estão como estão. É por isso que as coisas vão de mal a pior, porque infelizmente a grande maioria não quer ouvir. Uma outra grande maioria quer ouvir, mas somente aquilo que lhes interessa. Somente aquilo que lhes agrada. Somente aquilo que lhes convém. A grande massa dos nossos dias, irmãos, que estão por aí falando Senhor, Senhor, curando, libertando, fazendo isso, fazendo aquilo, como diz aqui em Mateus 7, a partir do versículo 21. Está fazendo isso. Seleção dos textos. Seleção daquilo que agrada ou não. Uma coisa agrada, opa, isso aqui eu guardo. Outra desagrada, não, joga isso no lixo, isso não presta. A maioria. Graças ao Eterno, eu saí do meio dessa maioria. Estou aqui pregando sozinho. Não estou mais ligado a denominação nenhuma. E também não tenho pretensão de me ligar. Porque eu já estou ligado aonde precisa. Estou ligado no trono do Eterno. Através da fé no Mashiach, nos seus ensinamentos. E na Torá, no ensinamento da palavra. Daquilo que os profetas viveram. Daquilo que Yeshua viveu. Daquilo que o nosso Salvador, aquele que você chama de Jesus, eu chamo de Yeshua, pois não quero mais chamá-lo de Jesus, porque esse não é o nome dele. O nome dele verdadeiro, pronunciado, que o anjo desceu para falar, anunciar para Maria e falou, olha, você vai colocar tal nome nele. Não foi Jesus, foi Yeshua. Agora nós temos o livre-arbítrio. Todo mundo tem o livre-arbítrio para chamá-lo conforme quer. Tem uns que chamam ele de o cara lá de cima, tem uns que chamam ele de bonitinho, tem uns que chamam ele, né, de o cara legal. Eu prefiro chamá-lo conforme o anjo chamou da língua hebraica, na forma hebraica, que era a forma com que Deus comunicava com o seu povo e o povo comunicava-se com o Eterno. É a língua mãe, é a língua falada nos céus, é a língua que foi passada, foi comunicada, segundo estudiosos da Sagrada Escritura, colocada em Adão. Adão e Eva já nasceram falando esta língua. E esta língua, ela veio dos céus. Lá no céu se comunicam assim. Então, Deus, através do seu anjo, ele desceu e veio para falar, comunicar com Maria. E ele falou na língua hebraica. O nome dele será Yeshua. Não é Yahusha, igual muitos estão dizendo aí. Também não é Jesus, porque Jesus é um nome grego. Jesus não foi grego. Yeshua não foi grego. Os apóstolos não foram grego. Grego foi uma outra denominação, a grandona do mundo aí. A predominante no mundo é que deu para ele. Mas ele não se chama assim.
Então, eu tenho que praticar. Eu não estou ensinando que os 2 pilares é aprender e praticar. Eu estou praticando. Para mim, o Salvador, que todos chamam de Jesus, ele se chama Yeshua. Yeshua, salvação. Yud, Shin, Vav, Ain. São 4 letras que compõem, hebraica, que compõem este nome maravilhoso, o nome do Salvador. Para finalizar, irmãos, vamos colocar em prática. Quero fazer uma oração em seu favor. Que o Eterno te abençoe. Eu sei que essa é uma mensagem diferente. Você não escuta uma mensagem igual essa dentro dos templos da igreja. Não escuta. Nunca vai escutar. Mas Deus me colocou aqui para falar aquilo que não falam lá. Por isso que eu saí de lá. Que eu quero ter liberdade para falar o que Ele quer. E não o que os homens mandam. Eu quero ter liberdade para falar o que o Eterno manda, e não o que os homens padronizam e dizem, se isso você pode falar, aquilo você não pode falar. Isso você pode dizer, aquilo você não pode dizer. Isso está de acordo, aquilo está errado. Não. Se somos escolhidos para ensinar, para pregar, para levar como uma atalaia a palavra, a nossa boca tem um dono. E este dono não são líderes religiosos. Este dono é o Eterno, é o Todo-Poderoso, é o Criador. Que o Eterno te abençoe. Majestoso e eterno, grandioso e santo Abacadosh. Te louvo, exalto, adoro e peço a tua bênção em favor da vida dos amados que estão escutando esta mensagem e que, com certeza absoluta, Senhor, vão refletir ao ouvirem tudo isto. Quero te louvar, exaltar, adorar e pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor use essas palavras para despertar a curiosidade de vários, porque sei que o Senhor está fazendo uma obra de restauração da fé, levando pessoas ao retorno às origens hebraicas da fé, as origens, Senhor, de todas as coisas, aquelas origens que foi escondida da humanidade por a implementação de uma religião, de um sistema religioso oficial no mundo por homens que não tinham e nunca haverão de ter compromisso com o Senhor. Tenha misericórdia, Eterno. Venha despertar muitas vidas. Venha despertar várias pessoas por este mundo afora. Dai-nos a vitória em nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Boa noite.